por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Podeis assentar. Nesse momento nós vamos ter mais um período de oração. E nós sempre fazemos com o tema de confissão de pecados. Mas hoje nós vamos mudar o tema e vamos colocar renovando a nossa vida. Momento de renovação. Não deixa de ser um momento de confissão, mas peça para Deus aquilo que precisa ser renovado na sua vida. Porque a partir do momento da ressurreição, Deus renova a expectativa dos seus discípulos, dos apóstolos, uma nova vida, um novo modo de pregar a palavra com o poder do Espírito Santo. Então que assim seja na nossa vida. Todos nós sabemos que Jesus ressuscitou, não duvidamos. Mas também juntamente com Cristo, nós estamos esperando sim a nossa ressurreição. E diz a palavra de Deus que os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos. Mas enquanto esse momento não chega, nós precisamos estar com o nosso coração animado para pregar a palavra de Deus. Então que Ele venha renovar as nossas forças, que Ele venha renovar os nossos pensamentos, que Ele venha nos dar uma nova energia, porque Ele tem propósito. E nós pregamos a palavra não só aqui em quatro paredes dentro da igreja, mas aonde estivermos, no nosso trabalho, faculdade, onde você estiver, ali
nós podemos testemunhar do amor de Deus. Às vezes falando, às vezes apenas com gesto, né? Mas nós podemos testemunhar. E Ele precisa renovar muitas vezes. E para renovar, nós precisamos, para que o Espírito Santo venha fazer a obra, muitas vezes tem que cair por terra outras coisas. Amém? E olha só, Jesus, depois da sua ressurreição, ele aparece a seus discípulos. E os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam com as portas trancadas, justamente com medo dos judeus, dos fariseus, que viesse a acontecer o que aconteceu com Jesus. E Jesus, ele vai até os seus discípulos, já ressuscitado, com o seu corpo ressuscitado, e ali ele acalma o coração dos discípulos. E olha que Jesus diz, lá em João, capítulo 20, do verso 19 até o verso 23. Jesus aparece aos seus discípulos. E João 20, verso 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, no mesmo dia que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscita de madrugada e à tarde já estava com seus discípulos. Ao cair da tarde, no primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Aleluia. Olha só, Jesus precisou repetir 2 vezes, porque a paz não estava com eles. Eles estavam com medo, eles estavam na incerteza, como nós falamos hoje de manhã aqui, perplexo. Mas Jesus repete 2 vezes. Que você possa receber essa paz do Senhor no seu coração. Que você possa tranquilizar o seu coração. E agora vem a melhor parte. A parte que nos cabe aqui nesse momento de renovação. E olha só o verso 23. E se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se o retiverem, são retidos. Então, se vocês querem realmente seguir o propósito de Deus, serem renovados, serem transformados com uma nova vida, assim como é a ressurreição, nós precisamos perdoar os nossos pecados. E aqui eu entendo que os discípulos estavam com o seu coração cheio de ódio, com um coração amargurado por tudo que fizeram por Jesus. Talvez muito bravo com os fariseus, muito bravo com o povo, com os romanos. E os discípulos de Jesus precisavam liberar perdão, porque o momento foi de muita violência. E que assim seja. Que seja um momento também de nós, nesse momento, liberar perdão. Talvez liberar perdão por uma ofensa sofrida. Talvez não sofrida como Jesus sofreu. E lá na cruz, Jesus disse: Senhor, perdoa, Pai, porque não sabe o que fazem. Quem somos nós para não perdoar? Que Jesus possa perdoar os nossos pecados, mas juntamente possamos liberar perdão para o nosso próximo. Amém? Então, quem puder e quem quiser, fica de joelho. Se você não puder, não há problema, mas eu quero que o teu coração se incline nesse momento. E logo depois da oração, estaremos ouvindo um louvor, mesmo assentados. E nesse louvor você possa meditar nesse momento de renovação. Amém? E logo depois de alguns minutos, o presbítero Tiago estará orando por nós nesse momento. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus, maravilhoso, amoroso, eterno, Pai de todos que entrou aqui hoje é filho de um só, um Deus de amor, criador do universo, e que dá uma chance de renovação. Ah, como é bom renovar.
Ah, como é bom sentir no coração essa satisfação de renovo. Temos a plena certeza da presença do Espírito Santo em nosso meio, Pai. Que somente pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, podemos sentir essa presença. Essa presença que invade o nosso coração, Pai. E que nos traz calma. Traz refrigério para a alma. Nos traz paz. A paz que o mundo inteiro procura. A paz que o mundo inteiro quer. Essa paz está depositada em Tuas mãos. E essa paz só encontraremos nos Teus caminhos. E essa paz só provém de obediência. Como Seu Filho Jesus, obediente, servo, cordeiro, puro, santo, sem pecados, mas sobre Ele estavam os nossos pecados. Sobre os Teus ombros estavam os nossos pecados, as nossas falhas. Jesus morreu na cruz por aqueles que já tinham passado desse mundo para outra vida. Jesus morreu na cruz por aqueles que viviam aquela vida naquele momento. E Jesus morreu na cruz por mim que estou aqui hoje. E Jesus morreu na cruz por você que está aqui hoje. Isso é um fato. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Que na sexta-feira Ele inclinou a cabeça e disse: está consumado. Mas nesse momento, nesse período de morte e ressurreição, Ele foi justo, pois Ele é justo, pois Ele é verdadeiro e Ele é amor. A palavra de Deus diz que Ele desceu ao inferno, pregar para aqueles que não tiveram a chance de ouvir falar do grande Deus, do Filho Jesus. Ele deu uma chance para aqueles também. E essa chance se estendeu através do seu sangue. Essa chance se estendeu através do seu corpo. Essa chance se estendeu através da coroa de espinho plantada sobre a tua cabeça. E essa chance, esse renovo, ele se estende até aqui agora. Esse renovo se estende hoje. Para você que entrou aqui dentro. Para mim que estou aqui. Aonde a palavra de Deus diz, é o Espírito Santo que fala na boca dos escolhidos. Porque de nós não somos capacitados, mas o Espírito Santo, através da unção de Deus, capacita qualquer um que entrou aqui hoje. Creia na sua capacidade, no seu dom. Basta você buscar. Porque Deus está de braços abertos. Porque nós temos um encontro marcado com Deus. Pois um dia Ele verteu o seu sangue na cruz. Mas ao domingo, primeiro dia da semana, Ele viveu. Ele ressuscitou. Ele nasceu novamente. Porque Ele é o Deus de milagre. Jesus andou pela terra e milagres Ele fez. A transformação vem de Deus. Vem de Jesus, vem do Espírito Santo. O primeiro milagre, Ele converteu água em vinho. Quantos milagres de transformação Jesus fez durante a vida, durante a passagem dele aqui na terra. E hoje Ele quer transformar os nossos corações. Ele quer renovar o nosso coração. Eu sei das minhas falhas, mas às vezes nem sei quais são, porque a gente falha. Nós pecamos, mas Deus tudo sabe. Ele está onde o olho não enxerga. O olho humano não consegue ver, Ele está lá. Ele sabe todos os nossos passos, todas as nossas falhas. Mas pelo Teu sangue, somos purificados. Somos curados e somos renovados. Pai, como não Te agradecer? Como não reconhecer? Nesse momento, cada um que está aqui dentro dessa igreja, que adentrou aqui hoje, inclina seu coração com gratidão, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Filho enviado.
pelo Espírito Santo de Deus que paira no ar, que toca o nosso coração, que tem o poder de nos renovar, de nos colocar de pé. E como foi dito na escola bíblica dominical, no culto pela manhã, meu Deus, como é maravilhoso poder erguer a cabeça, como é maravilhoso poder abraçar, poder perdoar. A obediência é um ato, o perdão é um ato de obediência. Quando nós perdoamos mutuamente aos irmãos, isso é uma obediência ao Deus poderoso, aquele que nos amou e enviou seu Filho. A obediência traz paz, a obediência traz o perdão mútuo, o perdão de Deus em nossas vidas e o amor de Deus, que sem o amor rege tudo. O amor rege os 10 mandamentos. O amor rege os frutos do Espírito. Sem amor não conseguimos nada. E da onde vem esse amor? Pergunte para você lá no fundo do seu íntimo. Da onde vem esse amor? Esse amor vem da cruz. É pela cruz. Esse amor vem pela cruz. Pelo Filho amado enviado por Deus. Aonde Deus escolhe enviar o seu Filho para carregar os nossos pecados e ter uma morte tão dolorida, tão sofrida. Nesse final de semana que passamos, tanta reflexão, tanta oração, tanto momento e unidade da igreja que passamos junto, não há como nós não refletir, não passar pela nossa mente o quanto Jesus sofreu por mim, quanto Jesus sofreu por você, para dar uma chance de renovação, para dar uma chance de perdão. Quem somos nós para não abraçar? Quem somos nós para não liberar perdão? Sendo que Ele nos perdoa de graça. Ele nos ama de graça. Você já chegou nesse ponto de falar assim: eu gosto de você de graça. E Ele amou o inimigo. Ele amou aqueles que o prenderam, aquele que o traiu, aquele que pregou a coroa de espinho na sua cabeça. Ele perdoou. Ele amou. Quem sou eu para não perdoar um irmão? Quem é você para não perdoar um ente querido da família? Quem sou eu para não perdoar uma atitude de um irmão que às vezes não agrada aos meus olhos e nem aos olhos de Deus? Mas quem sou eu? Quem é você? Não somos nada sem o amor dos céus, sem o amor de Deus, sem a maravilhosa graça, sem a misericórdia. Por isso que nós se prostramos aqui, em um ato de humildade, de reconhecimento e de gratidão, porque sabemos que tudo emana de Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse momento, por essa renovação. E continua conosco, recebe o nosso louvor, que é o mínimo. É o mínimo que podemos fazer. É te louvar, render graças. Mas não esqueçam, irmãos, em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu falo, através da iluminação do Espírito Santo de Deus, não esqueçam da obediência a Deus. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer a sua beleza, Deus não quer o seu carro, Ele quer a sua obediência, o temor a Deus, o amor a Deus. É isso que Ele quer do seu coração nessa noite, na sua caminhada, na sua casa, no seu serviço, por onde a planta do teu pé tocar. Ele quer a tua obediência. Nas horas da tentação, seja forte e corajoso, porque Deus está contigo. Porque se olhar para dentro de mim eu vou cair, mas quando eu olho do meu lado há um Deus segurando a minha mão e me coloca de pé e coloca cada um que entrou aqui dentro hoje, porque essa força vem do céu. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus, e diga um amém. E diga: Deus está no seu coração, Deus está no meu coração. Amém? Igreja, pode se assentar. Ele
majestade pra nos atrair. Nada havia sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra.
igreja? Como é bom sentir esse alívio, refrigério que vem de Deus ao nosso coração, amém? Então você, se chegou aqui com raiva, né, com coração azedo, eu tenho certeza que nesse momento você encontrou paz em Jesus, amém? Não tem como, né? Só Ele pode trazer esse refrigério para a nossa alma. Se todos ouvissem a voz de Deus, esse mundo estaria muito melhor. Às vezes as pessoas falam, se Deus existe, por que existe tanta maldade? Por que existe tanta violência? Existem porque as pessoas estão distante de Deus. Distante. Quanto mais perto de Deus, mais você vai sentir o seu amor e mais você terá também condição ou condições de praticar e obedecer a sua palavra. Amém? Que a paz de Cristo esteja em cada coração aqui presente. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Dia e noite suba-te nossa adoração.
és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, amada igreja. Aleluia. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom estar em sua casa. Obrigado, pastor. Como é bom ouvir e cantar e adorar o nome do nosso Senhor. Canções que falam ao nosso coração. Deus abençoe o ministério de louvor. Com sinceridade, pude sentir a presença de Deus nos louvores entoados, nas ministrações. E a presença de Deus é verdadeira em nosso meio, porque Deus, Ele se faz presente no meio do seu povo. A Bíblia diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei. A palavra do Senhor diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Cristo vive, né? Cristo está vivo, Ele ressuscitou ao 3º dia. Nós hoje tivemos um momento de muita alegria, de muita gratidão a Deus, no período da manhã, um domingo de ressurreição. Na sexta-feira tivemos um momento muito gostoso, alegre com toda a igreja, um momento de comunhão entre os irmãos, ali em Tapetininga, na chácara, onde o pastor esteve trazendo uma mensagem voltado para a ressurreição de Jesus, falando com as nossas vidas. E hoje de manhã também da mesma forma. E eu, Deus, o que estaremos, ouvindo nesta noite, Qual que é a palavra que o Senhor quer falar conosco nesse encerramento desses dias, onde Deus tem se feito presente. E Deus colocou uma palavra no meu coração, e não é de hoje, já essa palavra tem reverberando o meu coração há algum tempo, desde... acredito que uns 2 ou 3 meses atrás, quando eu estava reunido na classe dos jovens, e eu pedi para que cada um deles, talvez eles se lembrem, cada um contasse uma parábola, Qual é a parábola? E ali foi citada uma parábola que é uma das últimas que Jesus vai estar falando antes da sua crucificação, em Mateus capítulo 21, quantos quiserem abrir as suas escrituras, Mateus 21. Quando quiserem acompanhar também pelo telão. Versículo 28 até o versículo 32. Mateus 21,
Eu sei que alguns gostam de folhear, então eu espero. Amém. Diz assim a palavra de Deus: e que vos parece? Isso aqui começa com uma pergunta, né? O que vos parece? Isso é Jesus falando para alguém. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Um homem tinha quantos filhos? 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. E esse respondeu: eu não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Palavra de Deus, feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Amado Deus, maravilhoso Pai, nós estamos diante da tua presença, diante da tua graça, diante do teu amor, Pai. O nosso coração está aberto, Senhor, para ouvir a tua palavra, Pai. Fala as nossas vidas. Fala com a vida de cada irmão aqui presente, de cada irmã, Pai. O Senhor é o Deus ressurreto. O Senhor vivo está, Pai. Espírito Santo de Deus, tem liberdade no nosso meio. Fala com as nossas vidas mais uma vez. É a nossa oração. No nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, essa parábola é uma parábola que foi dirigida a pessoas religiosas, membros da igreja. No caso aqui, aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, pessoas que eram a liderança religiosa de Israel. E Jesus está dirigindo esta palavra a eles. Interessante que Jesus sempre falava em parábolas. Por que Jesus falava em parábolas? Porque vendo não percebam e ouvindo não entendam. Mas Jesus, aos seus, ele explicava as parábolas. Porque se Jesus estivesse falando sem ser através de parábolas, talvez as pessoas tivessem pegado Jesus, prendido Jesus, açoitado Jesus antes da hora. Então, ele falava através de parábolas para que outros não entendessem, mas sim aquele a quem ele chamou, a quem ele trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Tanto que em Marcos capítulo 4 diz que a vocês, igreja, a vocês é dado conhecer o reino de Deus. Não são aos outros, não são os filósofos, como o pastor disse aqui de manhã, não são os ateus, mas a vocês que estão aqui. Essa é a palavra de Jesus. A vocês é dado conhecer o reino de Deus. Então Jesus fala por parábolas, porque algumas revelações que ele queria apenas que os seus entendessem. E ele então, na sua última semana, nos seus últimos dias, nas suas últimas horas aqui na terra, ele vai contar essa parábola.
Essa parábola é importante, porque ela antecede então o martírio de Jesus, as dores de Jesus, tudo aquilo que Jesus passou. E interessante notar, e quando a gente lê o Evangelho de Marcos, quando a gente lê o Evangelho de Mateus, a gente vai ver que os dois vão contando essas parábolas, e principalmente essa, e cada um tem ali um acréscimo, cada um tem ali uma visão, cada um tem algo a mais a colocar, mas eles seguem uma mesma linha de pensamento. Os dois evangelistas seguem o mesmo trilho de pensamento. E Marcos foi o primeiro evangelista a escrever essa parábola. E ele vai dizer assim no capítulo 10, no versículo 32, Marcos 10, 32, e iam pelo caminho subindo para Jerusalém. E iam pelo caminho subindo para Jerusalém. Estavam no caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomado de apreensões. Eles iam subindo para Jerusalém e os discípulos o seguiam. Jesus praticamente havia encerrado o seu percurso aqui na terra. O Jesus já tinha encerrado o seu ministério em todas as regiões, em todos os lugares que ele pôde chegar e pregar e falar do reino dos céus. E agora então Jesus, ele está voltando para Jerusalém. Ele está subindo para Jerusalém. O versículo 33 de Marcos, do capítulo 10, se puder colocar para mim. Verso 33 diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão também aos gentios. Então Jesus sabe que está chegando a sua hora, Jesus sabe que está chegando ao período dos seus algozes, ele sabe que vai ser crucificado e ele passa então a dar as suas últimas admoestações aos seus discípulos. Ele passa então a ter as últimas conversas com os discípulos. A Bíblia diz que Jesus já sabia que iria morrer. Jesus já sabia que iria morrer antes mesmo de nascer neste mundo. Atos, capítulo 2, versículo 23, vai dizer assim, que Jesus já sabia antecipadamente: eu sou judeu. Atos 2, 23, por favor. Capítulo 2, verso 23. Aí está 22, 24. Capítulo 2, isso. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos iníquos. Presciência significa conhecimento antecipado. Jesus já sabia antes mesmo de nascer que seria entregue e morreria. Efésios capítulo 1 diz assim que nós fomos escolhidos por Jesus, nós fomos escolhidos por Pai desde a eternidade. E Apocalipse capítulo 13, verso 8 vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de vir ao mundo, Jesus sabe que vai morrer. E agora ele está então encerrando o seu ministério, ele está caminhando para Jerusalém, subindo com os discípulos, dando as últimas recomendações, admoestações, e os discípulos ficam maravilhados. Temerosos, mas maravilhados. Como é que alguém que sabe que vai morrer em Jerusalém pode estar indo para lá? Na verdade, a pessoa que sabe que vai morrer, ele normalmente vai tomar uma direção oposta. Normalmente ele vai tomar uma direção contrária, mas Jesus não foge da morte. Jesus vai em direção ao seu martírio. Na verdade, nas palavras de Jesus, ele vai dizer assim: ninguém me tira a vida. Ninguém tira a minha vida.
mas eu a dou pelas minhas ovelhas. E agora os 12 discípulos estão apreensivos, eles estão aflitos, temerosos, com medo do que vai acontecer, porque Jesus disse que ele vai ser capturado, vai ser morto. E os discípulos, mesmo com medo, mas ainda assim, a confiança que eles têm que Jesus é o Messias prometido é tão grande, a confiança que eles têm é tão verdadeira, que mesmo apreensivo e com medo, eles não arredam o pé. Eles seguem a Jesus. Eles sobem para Jerusalém juntamente com Jesus. Agora volte um pouco os seus olhos para a parábola que nós lemos no início a respeito dos 2 filhos. Jesus está seguindo para Jerusalém e eu quero te mostrar por que Jesus narrou a parábola dos 2 filhos. Por que Jesus contou essa parábola já no final do seu ministério. E nesse contexto que Jesus sobe para Jerusalém, vai caminhando até lá. Eis que antes de chegar em Jerusalém, ele encontra um jovem, o jovem rico. E o jovem rico então para diante de Jesus e diz assim: bom mestre, o que é necessário para ter a vida eterna? E Jesus responde: guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos, obedece os mandamentos. Este jovem, até mesmo de maneira snob, de maneira jocosa, ele vai dizer: mas existe mais algum? Não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não terás outros deuses. Existe mais algum? E se a gente notar, a lei mosaica, ela não era resumida em 10 mandamentos. A lei mosaica eram 613 mandamentos. 613. Você tinha as chamadas leis morais, as leis civis e as leis cerimoniais. As leis morais tratavam da questão dos deveres do cidadão para com o próximo. As leis civis tratavam da questão dos direitos e deveres do cidadão para com o Estado. E as leis cerimoniais dos deveres, do cidadão para com Deus. Então eram 613 mandamentos. Mas o jovem pergunta: existe mais algum? Porque desde a minha infância, desde a minha adolescência, eu guardo todos esses mandamentos. Eles sabiam de cor e salteado. E talvez ele passou na cabeça dele os mandamentos, mas existe mais algum? E Jesus então fala para ele a seguinte coisa: para você ganhar a vida eterna, vende todos os teus bens, se desfaça dos teus bens materiais e dê aos pobres tudo, e depois me segue. Jesus estava dizendo assim: existe mais um mandamento. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, a ponto de que nada te impeça de servi-lo. Ama ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que nada impeça de segui-lo. Que nada fique entre você e Deus. Mas aquele jovem ficou triste e ele não conseguiu se depender das coisas materiais e ele então foi embora. Agora presta atenção. Eles estão subindo para Jerusalém. Jesus está falando a respeito do que vai acontecer. Você já tem ali um bando de homens
apreensivos, temerosos. De repente, então, agora chega um jovem que quer, alcançar o reino, alcançar a vida eterna, sem se depender das coisas materiais. E no capítulo 19 de Mateus, o verso 27 diz que Pedro viu o jovem indo embora. Pedro, sempre Pedro, ele ouviu a conversa do jovem com Jesus. E Pedro então diz: agora é minha oportunidade. E ele chega para Jesus e disse assim: Senhor, eu ouvi a conversa do jovem rico. O Senhor falou para ele: deixa tudo e me segue. E quanto a nós que deixamos tudo, e quanto a nós que largamos tudo para te seguir? Eu acredito que aqui Pedro estava, pensando na sua aposentadoria. Sabe por quê? Porque na cabeça de Pedro, o que se passava? Eu larguei tudo lá atrás por esse homem. Eu já vendi os barcos de pesca, já não tenho mais nada. Eu segui esse homem. E agora ele está dizendo que vai chegar em Jerusalém, vai ser preso, vai morrer. E na cabeça de Pedro a ideia era que acabou-se o reino. E agora o que vai ser de nós? O que vai ser de mim? E ele então pergunta: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir? Versículo 29. E Jesus disse assim: Pedro, não há ninguém, e eu amo essa passagem, não há ninguém nesta vida que, deixando pai, mãe, casa, tio, sobrinho, não há ninguém nesta vida que, deixando tudo e me servir e me seguir, que não receberá nesta vida 100 vezes mais e por fim a vida eterna. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará por fim a vida eterna. Olha que tremendo! Aleluia! E no outro dia, vai caminhando na mensagem, estão subindo para Jerusalém, caminhando, os discípulos apreensivos. De repente chega o jovem rico, não quer se depender das coisas materiais. Pedro então, ouvindo a conversa, pergunta para Jesus: e quanto a nós? E no outro dia então vem a mulher de Zebedeu. A mulher de Zebedeu chega até Jesus e disse assim: Jesus, bom mestre, considerando que o jovem não quis se depender de nada, considerando que o Senhor disse que para Pedro, aqueles que te seguem herdarão 100 vezes mais, ou algumas traduções, muito mais nessa vida, e por fim a vida eterna. E pensando na vida eterna, eu quero te fazer um pedido. Qual é o seu pedido? Eu gostaria que os meus 2 filhos, Tiago e João, assentassem do seu lado no teu reino, do lado do seu trono, um à direita, olha que mãe, e outro à esquerda. E Jesus vai dizer depois, nessa passagem, eu mesmo não vim no mundo para ser servido, mas eu vim para servir. Vocês não estão entendendo nada. Você quer ser o maior, então que você seja o menor. Mas a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago, mãe de João, faz esse pedido para Jesus. E acredito que os 2 filhos estavam ali caminhando meio do lado, só de butuca. O que Jesus vai responder? E Jesus disse assim para ela: eu posso até considerar, mas
eles poderão beber do cálice que eu vou beber? Será que eles poderão beber do meu cálice? E os dois então pulam na frente, sem pensar direito, e toma cuidado com as nossas orações, sem pensar direito, diz: nós tomamos. Jesus disse: do cálice que eu vou beber, então vocês também beberão. O que aconteceu com Tiago? Foi morto ao fio da espada. O que aconteceu com João? Foi colocado dentro de uma caldeira de azeite fervendo. Do meu cálice vocês beberão. Quanto a sentar do meu lado, isso não compete a mim, mas compete a Deus que está nos céus. E continua, eles estão caminhando. Estão indo para onde? Jerusalém. Estão subindo para Jerusalém. Encontram o jovem rico, estão apreensivos. Pedro, pergunta para Jesus: e nós, o que vai acontecer com a gente? E de repente então a mulher de Zebedeu faz esse pedido, Tudo isso está acontecendo nos dias que antecedem, em momentos que antecedem a crucificação de Cristo. Parece que eles não entenderam nada. Depois de 3 anos, e querem pedir para se sentar no trono ao lado de Jesus. Mas isso acontece. E agora Jesus chega em Jerusalém. E a Bíblia diz que existe um alvoroço, Existe lá um momento de alvoroço, as multidões gritam o seu nome, dizem: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então existe a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e as multidões estão agora ovacionando Jesus. E a Bíblia diz que as multidões gritavam tão alto, tão alto, que acabaram despertando os escribas e os fariseus. Jesus entrou em Jerusalém, as multidões começam a gritar, e agora despertam escribas e fariseus. E os escribas e fariseus dizem entre si: vede, a multidão o acompanha, a multidão o acolhe, a multidão grita o seu nome. E Jesus então diz as Escrituras que desce as escadarias do templo, que dá acesso ao templo, e ele vai chegar num lugar chamado átrio. Só que esse lugar chamado átrio, que era o lugar de adoração do não judeu, ele chegava ali para adorar ao Senhor. Só que esse lugar estava cheio, mas não era cheio de gente para adorar, não era cheio de gente para exaltar ao Senhor. O átrio estava cheio de vendedores, estava cheio de barracas, estava cheio de cambistas. Por que cheio de barracas? Você tinha um monte de vendedores de ovelhas para sacrificar no templo. E o interessante é que esses vendedores, que eram fariseus, eles determinaram que o judeu não poderia trazer qualquer ovelha, não poderia trazer a ovelha do campo, mas ele tinha que comprar ali no átrio, na entrada da igreja. E isso fez com que os fariseus fossem grandes vendedores de gado, grandes comerciantes corruptos, lucrando com a fé cristã. E eles então estão ali vendendo as ovelhas. E o pior, para a pessoa comprar a ovelha, tinha que trocar na casa de câmbio por uma moeda chamada tetradracma síria. E era uma moeda cara, então ele já perdia com o cambista para trocar a moeda, depois tinha que comprar o cordeiro. E quando Jesus viu aquilo, Jesus ficou indignado. E a Bíblia diz que Jesus chega, pega um chicote na mão e ele sai derrubando as mesas dos cambistas. E eu pergunto para você,
alguém precisa de um chicote para derrubar a mesa dos cambistas? Não. Jesus está dizendo assim, ó, você está bravo com eu derrubando aqui? Então cai dentro para você ver. Então pega um chicote na mão e com a outra mão ele passa a derrubar as mesas. Ele faz um escarcéu e ele diz: o templo do meu pai não é lugar de comércio, mas é lugar de adoração. Não é lugar dos sacerdotes ficarem extorquindo o povo, mas é o lugar de adoração. Porque o povo vinha ali e trazia o cordeiro para sacrificar no altar. E Jesus faz essa denúncia, Jesus faz esse movimento, Jesus faz esse reboliço. Jesus então está aqui mostrando a corrupção que existia entre os principais sacerdotes de Israel, aqueles que deveriam guardar a lei, guardar a palavra. Jesus está denunciando a sua corrupção neste momento. E Jesus disse: na casa do meu pai, a casa do meu pai não vai ser uma casa de covil, não vai ser uma casa de ladrões, de salteadores. E quando Jesus fala essa palavra, Jesus está chamando a liderança de Israel bando de ladrão, bando de corruptos. E é nesse momento, irmãos, que Jesus vira as mesas, que chama os principais sacerdotes de ladrões e corruptos. É nesse momento que os principais líderes saem, se reúnem para prender e matar a Jesus. É nesse contexto que eles se reúnem então para determinar a morte de Jesus. E você acha que Jesus fugiu? A Bíblia diz que Jesus ficou lá, esperando. E não apenas esperando, mas a Bíblia diz que Jesus começou a curar, dar vista aos cegos, curar leprosos, expulsar demônios. Jesus faz tudo aquilo nos momentos que antecedem a sua crucificação. E daí então, presta atenção, daí então chegam os principais líderes novamente. E eles querem pegar Jesus nas palavras. E eles dizem assim: Jesus, quem te respalda? Quem te chancela? Com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade? E Jesus então, muito sábio, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele disse assim: eu respondo a vocês se vocês responderem a minha pergunta. Qual é a sua pergunta? O batismo de João é de Deus ou era dos homens? E os principais líderes então olham um para o outro, começam então a arrazoar, a comentar. O que a gente vai responder? Se a gente disser que o batismo de João é de Deus, Jesus vai dizer assim: então por que vocês mataram João Batista se o batismo era de Deus? E se nós respondermos que o batismo de João Batista é dos homens, nós vamos ser apedrejados, porque a multidão acreditava e acredita que João Batista era profeta de Deus. E eles então, os principais líderes, voltam e dizem assim: nós não vamos te responder. E Jesus diz assim: se vocês não me respondem, eu também não respondo a vós com que autoridade vos faço isso. E Jesus disse assim: mas o que vos parece? Um pai tinha 2 filhos. É nesse momento que Jesus conta a parábola que nós lemos no início. Então Jesus agora, nesse contexto, Jesus introduz essa parábola. Um pai tinha 2 filhos. Interessante que naquela época só poderia trabalhar na vinha os filhos, os parentes. Apenas os herdeiros é que poderiam trabalhar na vinha.
Por isso que o pai não vai mandar os servos, o pai vai mandar os 2 filhos. Ele fala assim, vai trabalhar na vinha. E ele disse assim, eu vou, mas acaba não indo. O outro, ele fala, vai trabalhar na vinha. O outro diz, eu não quero, mas este acaba indo. Quem são os filhos aqui dessa parábola? O filho que diz que vai e acaba não indo é a nação de Israel. O filho que diz, eu vou, mas não foi, representa a nação de Israel. Jesus está dizendo assim para aqueles líderes religiosos. Jesus disse, meu pai enviou vocês. Meu pai deu uma missão para vocês. Vão até a vinha. Mas vocês foram filhos desobedientes. Meu pai chamou vocês, mas vocês não aproveitaram a oportunidade. Não obedeceram ao pai. E aí Jesus então vai emendar essa parábola, para explicar essa parábola, ele vai emendar com uma outra parábola. Mateus capítulo 21, verso 33. Jesus fala de uma outra vinha. Atentar então noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Arrendou. Depois ele se ausentou do país. O verso 34 também. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E o verso 35. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Jesus está falando aqui de como, já estou partindo para o final, mas entenda o que Jesus está querendo dizer para a igreja. Qual que é a palavra final de Jesus? E é muito importante nós como igreja. Jesus está dizendo aqui para Israel como Israel rejeitou a lei, matou aqueles que foram enviados, como Israel rejeitou os patriarcas. Ele está dizendo que a vinha é Israel. E a vocês o Pai pediu para cuidar, mas vocês não cuidaram. Então o Pai vai mandar outros trabalhadores, que são os profetas, que são os patriarcas, mas vocês não vão dar ouvido, vocês também vão matá-los. Versículo 37, capítulo 21, verso 37 ao 39. Mas agora o dono da vinha vai mandar o seu filho. Ele mandou os trabalhadores, mas os trabalhadores foram mortos, profetas, patriarcas. Mas agora no capítulo 21, versículo 37, o dono da vinha vai enviar o seu filho. E por último, diz assim, enviou-lhes o seu próprio filho. Você está me entendendo, irmão? Quem é o dono da vinha? Quem é esse filho que foi enviado? E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho, o quê? Respeitarão. Verso 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E o 39. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Jesus está falando assim, líderes, principais líderes, nécios. Nas palavras de hoje nós diríamos assim, seus bandos de bocós, seus lerdos, vocês não entenderam
que o Pai está enviando a mim? E vocês estão rejeitando, vocês não me reconhecem e vocês querem me matar. Vocês são filhos desobedientes, vocês são filhos rebeldes que não fazem a vontade do Pai. Qual dos dois filhos fez a vontade do Pai? E disseram-lhe, talvez o primeiro. E Jesus disse, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes entrarão no reino dos céus antes do que vocês. E agora Jesus vai concluir, Mateus capítulo 21, verso 40, e aqui fica a lição para nós como igreja, e é uma das verdades mais profundas do Evangelho. Diz assim, quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores que mataram o seu filho? Verso 41, respondeu-lhe, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam no seu devido tempo. Até aí, o que fará então? Ele vai arrendar para outros lavradores e estes vão dar frutos. Quem são estes lavradores? Quem são esses que o Pai escolheu e chamou? Quem são esses que após o seu filho morrer, ele vai arrendar a vinha, a seara, o mundo? Quem são estes que Jesus está proclamando aqui, meu irmão, minha querida irmã? Quem são esses que darão frutos? Jesus está concluindo dizendo, escribas e fariseus, o reino foi tirado de vocês. Vocês vão matar o filho do dono da vinha e o reino será tirado de vocês. Mas não apenas isso, o reino será dado a outros lavradores e esses darão frutos. O reino será dado a outra nação. A nação de Israel perdeu, mas o reino passa a outra nação. Pedro, no final da sua vida, ele entendeu que nação é essa. E ele vai dizer assim para mim e para você, vós sois a nação santa. Aleluia. Vós sois povo escolhido, adquirido, propriedade exclusiva de Deus. O filho que desobedeceu é Israel. O filho que obedece é a igreja do Senhor. Enquanto o ministério vem aqui, Jesus está dizendo assim, vocês irão matar o filho do dono da vinha, e com isso, o privilégio que era apenas de vocês, passará a ser de outros. As bênçãos que eram apenas para vocês, passará a ser de outra nação. As promessas que eram para vocês, ó Israel, passará a ser para outros, passará a ser para a minha igreja. Naquela semana eles mataram a Jesus, mas antes Jesus disse, ninguém me tira a vida, mas eu a dou às minhas ovelhas. E se nessa noite você está aqui, se eu estou aqui, é para relembrar aquele dia, é para relembrar o seu sacrifício, é para relembrar a sua morte, mas também a sua ressurreição. Por quê? Porque Ele vive. E porque Ele vive, a esperança no amanhã. Amém? Feche os teus olhos. Aleluia, louvemos ao Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Graça e paz, igreja, amém? A história da Páscoa todos já conhecem, mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. E nesta noite vamos apresentar a vocês novamente. Jesus veio ao mundo para cumprir a sua missão aqui na terra. Ele veio como homem. Enquanto Jesus esteve aqui, ele fazia muitos milagres. Cegos enxergavam, paralíticos andavam. Ele curava todos os tipos de enfermidades. Ele viveu uma vida de obediência ao seu Pai. Mas Deus tinha um plano de salvação para toda a humanidade. E Jesus, nos seus últimos dias aqui na terra, ele realizou a sua última ceia com os seus discípulos. Na mesa o pão, o vinho também, no peito umado, com aquilo que vem. De um lado sorriso, do outro traição. Ele abençoa e bate o pão e lava os pés da
daqueles fiéis, e mesmo o traidor o recebe assim. Deu vinho e pão ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de ceiar, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Enquanto Jesus foi para o Getsêmani orar, Judas, um dos seus discípulos, trai a Jesus com um beijo. E assim, ele o entregou para os soldados. E então, levaram Jesus para ser preso, julgado e condenado à morte de cruz. Jesus então sofreu, foi humilhado. Jesus foi rejeitado, bateram nele, ele carregou em seus ombros todo o pecado da humanidade. Ele levou toda a culpa por amor a você e a mim. Ele carregou em seus ombros. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar.
porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou o Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Nesse momento, Jesus sente a dor do todo o pecado de toda a humanidade. Na cruz, Jesus pagou toda a dívida. Ele levou sobre si toda a sua dor. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar. E uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do templo se rasgou. Aí Jesus gritou bem alto, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu expirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. Mas, no domingo pela manhã, as mulheres foram para o túmulo onde haviam colocado o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, viram que a pedra havia sido removida. E então 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram a ela: Por que procuras entre os mortos aquele que ressuscitou? Ele não está mais aqui, mas ele vivo está. Aleluia! Ele está vivo! Jesus vive! Se coloque em pé, igreja. Vamos louvar esse Jesus, que a morte não pôde vencer ele. E é por isso que estamos aqui. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre.
Amém. Pai, nós agradecemos por tudo que aconteceu nessa noite, Pai. Agradecemos, Senhor, pelos louvores entoados. Agradecemos, Pai, por todos que trabalharam para que esse culto pudesse acontecer, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque fomos tocados pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor morreu por amor a cada um de nós, e nós somos gratos nesta noite. Mas tudo que foi dito aqui, sabemos que este evangelho maravilhoso, que era determinado para o povo de Israel, se achegou até nós, e hoje nós somos o Israel Teu, Pai. Obrigado porque somos o Teu povo. Obrigado, Senhor, porque fazemos parte, Senhor. Obrigado porque somos salvos. O Senhor ressuscitou, Pai. E que essa ressurreição, desde já, o pedacinho do céu, possa estar em cada coração aqui presente, Pai. E também se estenda, Senhor, essa paz, esta palavra que nós ouvimos aqui, essa paz que nós estamos sentindo, possa se estender também a vida, aqueles que sofrem, aqueles que estão acamados, aqueles que não puderam estar na Tua casa, Pai. Colocamos a vida da nossa irmã Alice, Esther Molinari, nossa irmã Helena, o Mateu, a Gabi, a Geni, a nossa irmã Geni, que está em recuperação de cirurgia, o Ariberto Medeiros, Sidney Medeiros, que é por enfermidade, Pai. Colocamos essas vidas nas Tuas mãos, Pai. Que essa mesma paz que nós estamos sentindo também seja derramado sobre essas vidas. Que o Senhor possa entrar com cura, que essas vidas possam ser restauradas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para a alegria da família, para testemunho do Teu reino, Pai. Por isso, Pai, alcança também esses corações, Senhor. Nos dá uma semana abençoada, Pai. E que cada pedacinho desse culto possa ficar gravado, enraizado em cada coração, Pai. Nos despede, Senhor, na Tua paz. Que essa semana seja uma semana debaixo da Tua proteção, Pai. E que esse culto, a cada dia possamos viver ele, Pai. Que assim seja. Que o Senhor possa ressuscitar em cada coração aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que o Deus da vida, que venceu a morte e removeu a pedra, também renove você e também traga esperança ao seu coração. Que a graça do Senhor Jesus, o ressuscitado, seja a sua força nos dias bons e nos dias difíceis. Que o amor incomparável de Deus, o Pai, que nos deu nova identidade em Cristo, enche a sua alma de paz e de alegria. E que a comunhão do Espírito Santo te acompanhe, fazendo de você um testemunho vivo, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Eu e você somos nós. Desunidos não somos ninguém. Vão em paz. Temos um chazinho lá no salão social. Deus abençoe você e sua família. A alegria do Senhor é a nossa força.